Recentemente, um caso de agressão a animais em uma pet shop revoltou a população carioca, principalmente os donos de animais de estimação, e ganhou repercussão internacional. O caso trouxe à tona a discussão sobre os direitos dos animais. Outro problema é que existe uma população grande de animais domésticos abandonados nas ruas, praças e parques da cidade. Além de sofrer maus tratos, eles adoecem e põem em risco a saúde das pessoas. Hoje vamos discutir as formas consideradas adequadas de lidar com a questão dos animais e como o Rio vem tratando os animais de rua. E para isso estão aqui no estúdio o subsecretário especial de Promoção e Defesa dos Animais, Leonardo Fischer, e o professor de Direito da UFRJ, Unirio e Unesa, Fábio de Oliveira. Eu gostaria de começar com a questão da legislação. Ainda no Brasil, o animal é tratado como objeto na legislação? Sim, Francis, a pergunta é muito pertinente para iniciar a conversa. Para a legislação brasileira, os animais são coisas, são objetos. Não são sujeitos de direito, não são titulares de direitos. O que significa que a expressão direitos dos animais, a rigor técnico, jurídico, não tem maior procedência. O que vem acontecendo é um debate em todo o mundo para a alteração do status jurídico, moral dos animais. Cada vez mais se defende que os animais não podem ser tratados como coisas, que os animais devem ser sujeitos de direito, o que significa que num crime de maus tratos, a vítima é o animal, não é o proprietário do animal. Mesmo porque não teria sentido, maior sentido em falar em proprietário do animal se o animal é sujeito de direito e não uma coisa, né? Porque proprietário é o proprietário de um objeto. Se o animal não é um objeto, ele não pode ser propriedade. Esta discussão cada vez está mais presente nas universidades, livros são escritos, eventos acontecem e há mesmo em curso uma mudança nesse sentido. Existe já algum país que tenha adotado essa mudança? O que existe em 3 países, na Alemanha, na Áustria e na Suíça, houve a alteração do Código Civil destes países para prever expressamente que os animais não são coisas. Não significa, por mais paradoxal que possa parecer, que por conta disso os animais passaram a ser considerados sujeitos de direito. Existe, eu costumo dizer, um limbo jurídico. Evidentemente, os animais não são coisas como são relógios ou sapatos, né? Tanto assim que não faz sentido falar em maus tratos em relação a um relógio, né? Daí porque a legislação criminaliza. Então, a sua pergunta é se algum país adota a tese, a teoria, a compreensão filosófica de que os animais são sujeitos de direito. Não. Desta maneira ainda não. Mas que é um debate progressivo, que se imagina que num futuro não muito distante isto esteja realmente incorporado na legislação, na cultura jurídica, enfim, no senso comum, sim. Essa mudança na legislação mudaria também a forma de utilizar animais, por exemplo, para experimentos científicos. Existe alguma política pública dessa utilização de animais? No Rio de Janeiro, a gente é pioneiro nessa questão do... A gente está acompanhando essa tendência mundial, a gente é favorável realmente que o animal seja tratado como sujeito de direito. Tanto é que a gente tem uma secretaria, a primeira do país, estudada dessa forma, secretaria voltada somente para os animais. Então já há uma política pública caminhando nesse sentido. A gente tem uma visão, uma perspectiva do animal, a gente não está focado realmente em preservar o animal, preservar a vida animal. Então o Rio de Janeiro já está nessa vanguarda aí, mas como bem salientou o Fábio, realmente é um caminho longo ainda. A gente ainda está numa tendência, a gente tem que trabalhar muito arduamente na questão da legislação em todas as esferas de poder aqui, tanto federal, estadual quanto municipal. A gente ainda está longe da legislação, mas de ordem prática a gente já tem políticas públicas para poder combater os maus tratos aos animais no Rio de Janeiro, mas no país como um todo, nos outros municípios e no estado e no país como um todo, ainda estamos bem distante disso. E quais dispositivos são utilizados na hora de, por exemplo, punir um dono de um animal que maltratou aquele bicho? Aqui no Rio a gente tem uma lei municipal, Lei 4.731 de 2008, que prevê uma multa de R$2.000 em caso de ser configurado maus tratos. Como é que funciona isso? Maus tratos é um conceito jurídico indeterminado, então a gente tem várias formas de ser praticado. Então a gente tem um canal aqui no município que é um 746,
as pessoas podem denunciar se entenderem que o animal está em sofrimento, sofrendo algum tipo de agressão ou abandono. E nosso veterinário vai ao local e faz um laudo, constatando se realmente está ocorrendo maus tratos, se o animal não está sendo tratado da maneira como deveria ser pelo padrão veterinário. E aí, isso sendo constatado, a gente pode aplicar essa multa aqui de R$2.000 ao município. Paralelamente a isso, a gente encaminha um ofício à delegacia local ou à delegacia de proteção ao meio ambiente, que a competência aqui no Rio de Janeiro é concorrente, para apurar a parte criminal, que tem a previsão no artigo 32 da Lei 9.605, que é de crimes ambientais, para poder verificar a sanção de 3 meses a 1 ano de detenção, se for configurado realmente a prática do ilícito penal. Em relação aos pet shops, tem algum tipo de fiscalização para que não haja casos como que houve recentemente? A gente só vai conseguir chegar nesse universo todo de pet shops, que cada vez é maior, através das denúncias. Então, se as pessoas souberem que está acontecendo alguma coisa, denunciem através do 746. Para a pet shop tirar o alvará, para funcionar com banho e tosse e tudo mais, ela tem que preencher alguns requisitos, dentre os quais da fiscalização sanitária. Então, ela tem que ter, a pessoa pode ir ao local solicitar que apresente esse documento da fiscalização da vigilância sanitária do Rio de Janeiro, para poder ela ter esse tipo de alvará para esse segmento. Que muitas pet shops elas têm alvará, tá, concedido pela Secretaria de Ordem Pública, mas para vender ração, para uma outra coisa. Para cuidar de banho e tosa, comandar o animal ali dentro, tem que ter fiscalização sanitária para esse fim específico. Então, o consumidor, quando for local, quando for levar seu animal para os pet shops, a gente tem que atentar para isso. Realmente solicitar esse documento, que é mais um meio de se resguardar e evitar que aconteça esse tipo de agressão covarde. E tem que ter um veterinário responsável? Depende do serviço que ele for fazer. Assim, se for dar banho e tosse e tudo mais, ali não. Se for praticar um outro tipo que requer veterinária, tem que ter sim também. Aí já vai ter que ter um outro desdobramento. Aí vai ter que ir no Conselho de Medicina Veterinária aqui do Rio de Janeiro, solicitar também a fiscalização para poder praticar atos de medicina veterinária no local. Então, assim, ver que a questão não é tão simples quanto parece. Às vezes a gente atribui o termo genericamente pet shop. Então, você vê qual o serviço está sendo praticado ali. Então, de acordo com o serviço que é praticado, tem que ter um órgão específico para poder avalizar a prática daquele serviço. Professor Fábio, voltando à questão da legislação, o senhor acha que a falta desse dispositivo que coloque o animal não como um objeto, mas sim como um ser que necessita de direitos e também, enfim, não pode ser maltratado, isso dificulta que os municípios façam políticas públicas voltadas para os direitos dos animais, como aqui no Rio de Janeiro, como o subsecretário falou agora, que já tem uma legislação municipal, mas fica mais difícil você conseguir realmente minimizar esse problema pela falta desse dispositivo da lei? Francis, a gente precisa ter bem presente o que significa afirmar que animais são titulares de direitos, né? Como foi dito, se eu digo que um animal tem direito à vida, que um animal tem direito à integridade física, experimentação com animais se transforma num grande problema. Assim, há um obstáculo intransponível, porque como se poderia utilizar animais em experimentos científicos para supostamente trazer algum benefício a seres humanos, se aqueles animais, eles próprios, têm direitos? Por que não fazer pesquisa com seres humanos? A resposta é, porque existem direitos humanos. Por que não fazer pesquisa com animais? Porque existem direitos dos animais. Então, a expressão direito dos animais tem uma carga de sentido que, muitas vezes, as pessoas não têm exata dimensão. E aí, falo em direitos dos animais, mas sem cuidado com a consequência que isto vai gerar. Eu próprio defendo isto. Defendo que os animais devem ser reconhecidos como sujeitos de direito. Agora, tem uma série de consequências. A legislação brasileira realmente não prevê isto. Mas o fato dela não prever não impede que estados e municípios tenham políticas variadas em prol dos animais. No caso de maus tratos, existe uma previsão numa lei federal, né, que tipifica maus tratos é crime, mas é um crime de menor potencial ofensivo. Traduzindo isso para o telespectador, um crime de menor potencial ofensivo é considerado um crime menos importante, né, que tem uma pena menor. Até 2 anos, não é? Até, neste caso, de 3 meses a 1 ano. Podendo ser aumentado, ter uma elevação se houver morte do animal. E o que acontece é que
a pessoa que comete um crime deste, muitas vezes não será presa. Aliás, via de regra, não será presa. Porque é possível fazer um acordo e haver uma substituição da pena privativa de liberdade por um serviço comunitário ou entregar ração em lugares que tratem de animais e tal. Então, o que se defende neste caso específico, muitos defendem, e eu estou de acordo, é a elevação da pena. Porque, como foi dito, maus tratos é um conceito que comporta uma série de condutas. Agora, se a gente reconhecer que os animais são titulares de direitos, aí o próprio conceito de maus tratos poderia ser alterado, porque a gente poderia perguntar, é ou não é maus tratos prender um pássaro numa gaiola? Isto configura ou não configura? Se eu entender que o pássaro tem direito fundamental à liberdade, isto nem é possível, né? Mas exatamente porque os animais não são considerados assim, é que uma série de condutas seguem sendo praticadas regularmente, né, com amparo na legislação, como, por exemplo, a manutenção de pássaros em cativeiro ou animais em cativeiro. Agora, em relação, já que o senhor tinha falado nessa questão da pesquisa científica com os animais, realmente manter um passarinho preso na gaiola não tem muito sentido e nem muito fundamento. Mas a medicina, pelo menos a ciência, diz que necessita dessas experiências com os animais para poder haver todo esse avanço que há na medicina, na ciência, que a gente acaba desfrutando e que hoje a sociedade já chegou a um patamar bastante elevado em relação a isso. Como é que o senhor pensa, agora tirando um pouco da questão do direito, como é que o senhor pensa em relação a isso? Já que a legislação colocaria o animal detentor de direitos, né, dos animais, e eles não poderiam ser usados para pesquisa, como é que ficaria a questão da pesquisa científica? Francis, esta matéria é complexa. Assim, a ideia de que é necessária a experimentação com animais em função do avanço científico é uma ideia problemática. Assim, muitos estudiosos dizem o contrário, e existem comprovações ao longo do tempo de experimentos que foram feitos em animais e quando foram realizados, não, claro, os experimentos, mas como, por exemplo, uma droga, né, um medicamento, testado em animais foi aplicado a seres humanos, o efeito não foi positivo. O melhor modelo, é claro que é o modelo humano. Se nós estamos buscando desenvolver qualquer benefício para seres humanos, o modelo melhor a ser adotado, cientificamente, é o modelo humano. Mas não se quer adotar o modelo humano, por quê? Porque a visão antropocêntrica reconhece que o ser humano deve ser protegido, então que se faça no animal, porque a vida do animal é menos relevante, né? E é esta ideia que a compreensão de direitos vai alterar. Então, eu nem quero alongar propriamente a discussão técnica científica disto, porque a mim, mesmo que haja um benefício para seres humanos, eu entendo como o direito dos animais entende que não é possível, por exemplo, fazer uma experimentação ou vivissecção em cães, em coelhos, porque aqueles animais não têm, no melhor linguajar, não tem nada que ver com os problemas humanos. Então, eu não posso pegar um ser inocente, que não tem qualquer patologia, inocular nele vírus, enfim, bactérias, para que ele fique adoentado ou algo assim em prol de seres humanos. Como eu não posso fazer com seres humanos, não posso fazer com animais. Então, professor, antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria de saber o seguinte, só para confirmar, o ser humano não pode ser utilizado para pesquisa científica? Não pode, a não ser que haja consentimento informado, né? É um dos pilares da bioética. Não é possível fazer experimento com seres humanos se o ser humano não concorda com aquilo. A experimentação com animais veio depois da Segunda Guerra Mundial, quando foi feita experiências com seres humanos e aí se convencionou que, bom, não mais seres humanos e agora animais. Então, os seres humanos ficaram protegidos e os animais ficaram ainda mais na berlinda. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos com o debate sobre políticas públicas para os animais. Subsecretário, outro grande problema da cidade é o abandono dos animais. Está sendo feita alguma política pública nesse sentido? A gente trabalha com 3 pilares aqui de combate ao abandono. Um na linha de prevenção, a gente está fazendo agora uma parceria com a PP Social, então estamos fazendo palestras de educação ambiental nas comunidades pacificadas.
explicando para a pessoa a questão da posse responsável, das benesses da esterilização e tudo mais. Então, outro ponto já repressivo que a gente adota aqui no Rio de Janeiro também é a esterilização em massa dos animais para evitar a proliferação e o consequente abandono. A gente tem 9 centros cirúrgicos aqui na cidade do Rio de Janeiro, já fizemos mais de 120 mil esterilizações na nossa gestão, mas ainda tem muito por fazer. E o outro ponto que também é importante deixar para o telespectador é a questão do canal do 1746, da fiscalização. Então, todo mundo que vê um animal abandonado, em sofrimento, por favor, liguem para o 1746, que a Secretaria vai ao local para poder aferir realmente se está ocorrendo isso ou não. E eu peço que, aproveitando o espaço, para informar que assim, a gente está tendo, em média, 300 denúncias por mês, né, por esse canal do 746, mas 90% dessas denúncias são improcedentes. Então, elas estão congestionando o canal. Então, os casos mais importantes que deveriam estar sendo aferidos de plano, às vezes são postergados por conta dessas denúncias improcedentes. Então, a população tem essa questão de briga de vizinho, que não gosta de animal, tudo mais, assim, eu peço assim, de maneira bem, quase suplicando, para que não faça esse tipo de denúncia, para poder não congestionar o canal e viabilizar a gente realmente no combate aos maus tratos. Quer dizer, muitas pessoas reclamam dos vizinhos que têm animais? Demais. Barulho. O que é o barulho? É uma briga, na verdade a gente tem um problema enorme, assim, a gente tem até uma questão assim, de condomínio também, se é permitido animal em condomínio ou não. Tem uma legislação aqui no município do Rio de Janeiro que fala que é permitido, mas aí a gente pode entrar em conflito com o Código Civil. Quem pode regulamentar isso? Se de repente seria a competência da União ou do município. Então, tem muitas denúncias de briga de vizinho, está latindo alto o animal, aí o animal está na varanda, está no sol, está latindo. Então, isso aí acho que é o que comanda a lista de denúncias. Assim, em primeiro lugar, o que mais tem disparado é isso aí. Então, eu vou aproveitar o conhecimento jurídico do professor para saber sobre essa questão. Professor, é possível um condomínio não permitir a entrada de animais naquele local, assim, no condomínio? Não ter animais no condomínio. Como o Leonardo disse, assim, esta é uma questão que suscita controvérsia, mas existe legislação permitindo. Eu penso que, via de regra, a pessoa tem direito a ter um animal consigo na sua residência. Contanto, é claro que minimize, né, o impacto que eventualmente pode haver no condomínio. Então, tanto a locomoção do animal pelas dependentes do condomínio, quanto latidos, enfim, né? Então, é uma questão de direito de vizinhança também aí, mas parece que... Mas quem decide é o condomínio. O condomínio tem uma liberdade, essa matéria está em controvérsia, assim, mas existe um entendimento de que o condomínio tem a liberdade, ou teria uma liberdade para definir sobre isto. Mas eu entendo, como outros também entendem, que o proprietário do bem, né, do imóvel, tem direito a ter o seu animal, quer dizer. Ou seja, o condomínio, a rigor, não poderia impedir. É o meu entendimento. Parece que existem também acórdãos que seriam decisões do Supremo, decisões da Corte Suprema do Brasil, que permitem, quando o condomínio resolve tentar não permitir, né, a entrada de animais, eles vão lá e a decisão vai lá e libera isso. Tem. Essa matéria já foi judicializada e realmente tem decisões nesse sentido. Agora eu queria falar dos dois lados da moeda. A pessoa que tem um animal e quer ter esse animal num condomínio que não permite, vamos falar primeiro dessa pessoa. O que ela pode fazer para obrigar o condomínio a permitir que ela entre com o animal, se é que isso é possível? Ela entra na justiça, demora muito esse processo, é muito difícil. Conta um pouco sobre isso. Ela pode ingressar com uma ação judicial para requerer a declaração, né, do seu direito a ter consigo um animal. A princípio, não é um processo que irá demorar muito, né? Ele pode conseguir uma liminar, assim, para manter o animal? Pode conseguir, claro que sim. Porque o condomínio também pode tentar expulsar imediatamente aquele animal do recinto? Fica difícil, né? O primeiro passo deve ser o acordo, né? Deve procurar uma conversa, enfim. A coisa fica mais problemática quando existe uma disposição no estatuto, né, do condomínio proibindo. Aí fica mais complicado. Aí gera uma discussão, enfim, né?
porque a princípio a pessoa já sabia que não poderia ter e tal. Mas ela pode questionar esta previsão, né? Pode questionar na via judicial, né? Agora, professor, desculpa, o outro lado. Aquela pessoa que tem um vizinho que tem um animal barulhento e ele se sente incomodado com aquele animal. Existe também alguma forma de você evitar isso? É um caminho árduo na justiça? Como é que é essa questão? Mesmo, quer dizer, esta é uma matéria de direito de vizinhança. Então, a pessoa que se sente incomodada com o cão do seu vizinho, ela, no limite, também pode judicializar a matéria e, eventualmente, o vizinho que tem o cão pode ter que colocar o animal num outro lugar, enfim, levar o animal para um outro lugar em função deste problema, né? Se não houver uma solução, é claro, esta é a última solução de todas, né? Que eventualmente até poderia acontecer. Mas não costuma, né? Não costuma, né? E essa falta de legislação, regras, você acha que isso contribui para o abandono dos animais na cidade? Eu acho que não contribui exatamente, assim, quer dizer, porque existem regras, né? Existe uma conduta tipificada, né? Existe crime, né? O que aconteceu, né, na pet shop agora é um crime, né? Então, o que falta mais é uma consciência das pessoas em relação ao ato de abandonar um animal, né? Um animal dependente, muitas vezes, né, que está com ela e depende para comida, água, a pessoa simplesmente abandonar o animal na rua, para o animal em primeiro lugar, uma situação calamitosa, né, porque ele fica indefeso, sujeito a 1000 violências que acabam acontecendo, sem água, sem comida, solitário, enfim. E para onde são levados esses animais abandonados? Na Secretaria a gente tem o Centro de Proteção Animal em Guaratiba. Tá, né? Até voltando um pouquinho com essa questão do condomínio, a gente já teve caso lá de ordem judicial de remover os animais. Então a gente trabalha, na verdade, essa atribuição da remoção não é da Secretaria diretamente, é de um outro órgão da Prefeitura, que é a Unidade Paulo da Couso Filho, antigo CCZ. Então a gente faz o trabalho em conjunto, vai ao local, remove esses animais e leva para a Secretaria. A gente tem um canil, um gatil e um curral lá, então a gente já teve alguns casos de levar muitas decisões. De repente o Poder Judiciário não conhecer tanto a existência da Secretaria, eles encaminham muito para a Suípa. Né? Que nem esse o caso órgão agora, oficial, né? teve esse caso agora, até saiu da cadela na ponte, foi para a Suípa, assim, entendeu? Então, não é nem o caminho correto, né? A Suípa é uma entidade privada, inclusive tem até limitação agora por decisão judicial de não receber mais animais. A CEPID acaba trazendo isso aqui também, isso é um fator, a gente vai entrar num outro ponto aqui, que é um ponto muito problemático, que é esse funil, assim. O número de animais de abandonados chegou num tal ponto que a gente não tem como o poder público absorver tudo isso. Então a gente tem, vendo no dia a dia, o quê? Os abrigos, a gente tem que agradecer muito que a Proteção Animal que tem um trabalho árduo aí para poder, colaboração com a gente, para poder manter esses animais. E os abrigos estão superlotados e a Secretaria também já está na sua capacidade máxima, quase no nível de saturação. Então, assim, mesmo a gente fazendo campanha de adoções permanentes, toda semana e tudo mais, a saída desses animais não é tão rápida quanto a entrada. Então, isso aí é um problema bem preocupante. Assim, o Fábio colocou um ponto bem relevante, que é a questão da consciência. Só que isso aí é um trabalho de médio e longo prazo. Entendeu? Então, a gente vai ter que estar nessa dicotomia no dia a dia. E que passa pela educação, né? Com certeza. Como é que a Secretaria age nesse sentido? Ele promove campanhas educativas também? Porque às vezes as pessoas não sabem nem o que é maltratar um animal, tem aquela cultura. Normalmente pessoas que vêm do interior também têm permitem um pouco mais, porque que um animal que seja um pouco maltratado, não no sentido de ser perverso e tal, mas, por exemplo, botar um cavalo, como a gente vê em reportagens, para puxar uma carga excessiva, absurda para aquele animal, porque utiliza mesmo para o ganha-pão, para a vida, no dia a dia daquela pessoa. Quer dizer, trabalhando essa cultura, o senhor acha que poderia minimizar esses casos de maus tratos e de abuso dos animais? Nós temos agora, já, como eu falei aqui no começo, um programa de educação ambiental nas comunidades pacificadas. A gente está tendo um feedback bem interessante. Assim, as pessoas realmente colocou bem, tem uma cultura assim, do animal macho não pode ser castrado. Então tem vários mitos. O animal, se for castrado,
vai ficar frouxo, não vai perder a virilidade, tudo mais. Nada disso é verdade. Se o animal continua igual, continua tudo bem. E pelo contrário, tem várias benesses, não adquire um monte de doenças. Então, assim, a gente está conseguindo passar isso nas comunidades. A gente também tem feito palestras em escolas e estamos caminhando também para uma parceria com a Secretaria de Educação aqui do município para tentar inserir no currículo, né, na grade escolar, no currículo escolar, um tempo por ano obrigatório para as pessoas, para a gente difundir um pouco isso para nossas crianças, para poder só assim conseguir no médio e longo prazo ter esse feedback. A questão do cavalo também foi levantada aqui. A gente também tem um outro programa chamado Rio Carroceiro, que a gente chipa os animais e faz uma conscientização dos carroceiros de como tem que alimentar o animal, ferrar o animal tem que descansar. E, infelizmente, a gente ainda tem essa questão de que o animal é um instrumento de trabalho dele, mas nem assim ele leva o animal em consideração. Mesmo sendo um instrumento de trabalho dele, é o ganha-pão dele, maltrata, o animal fica doente e tudo mais. Então, a gente está fazendo aqui, chipando os animais para quê? A gente vai... Tem dois caminhos. Primeiro, a gente conscientiza e com esse chip, se o animal se evadir, por exemplo, uma via pública e causar um acidente que traga uma lesão corporal ou até o óbito da pessoa e o animal em si também, a gente vai passar lá a identificar quem é o proprietário, né? Esse proprietário vai ser responsabilizado tanto na área civil quanto na área criminal. Então, a gente está nesse trabalho, primeiro na prevenção, conscientizando, e na sanção final também, se vier a causar algum problema. E, Fábio, como a sociedade civil pode se organizar assim, para iniciativas que colaborem também com esse abandono de animais? Uma iniciativa recente que a gente viu foi um site de financiamento coletivo para abandono de animais. Existem algumas outras possibilidades? Existem e até já acontecem, né? Assim, as chamadas redes de solidariedade, né? Quer dizer, a chamada sociedade civil se organizando e procurando trabalhar em conjunto com o poder público. A SUIPA, que foi mencionada, a SUIPA é uma entidade eminentemente privada, que faz acolhimento de animais e tem um trabalho longo, daí inclusive decisões judiciais que determinam que animais sejam levados para a SUIPA que a rigor não tem obrigação de receber estes animais. Existem pessoas que fazem conta própria doação de ração para animais que estão na rua, no Campo de Santana ou em outros lugares da cidade. Existem pessoas que prestam atendimento veterinário gratuito. Então, ou campanhas de conscientização. Existem diversas entidades que trabalham com a proteção animal, portanto, fazem campanhas variadas, né? Então, sim, é algo de fundamental importância, né? A sociedade trabalhar em conjunto nesse sentido. O senhor acha que, falando dos direitos dos animais ainda, se os animais tivessem realmente o direito como se preconiza, como se discute, né, no meio acadêmico, por exemplo, situações como a gente estava falando dos carroceiros, quer dizer, cavalos puxando carroça, servindo ao ser humano, não aconteceriam, não poderiam acontecer? Ou é filosófico demais isso? Não, assim, em algum momento do passado, uma questão similar foi discutida em relação às pessoas negras, né, que não eram considerados titulares de direitos, que eram coisas e que eram utilizados por outros, né, a escravidão. E não apenas negros, mas mulheres, crianças, estrangeiros. Isto já aconteceu entre seres humanos. É claro que imaginar que virá uma lei simplesmente para prever tudo isto é uma fantasia, porque o direito é um resultado de algum consenso social sobre a matéria. Então, em primeiro lugar, a sociedade deve incorporar a perspectiva e aí o direito legislar a respeito, normatizar a conduta, né? Mas eu imagino que não é uma utopia, é algo que se trabalha para acontecer e que possivelmente mais dia, menos dia, irá ocorrer. Teve um manifesto recente de um grupo de neurocirurgiões que divulgou que algumas espécies de animais têm consciência. O que vocês acham disso? É um dado que já se sabia, né? Que alguns animais pelo menos, têm consciência. Consciência nesse sentido, pode ser concebida até como algo a mais do que a senciência. Né? Ou seja, chimpanzés, grandes primatas, cães, golfinho, alguns animais que se entendem enquanto indivíduo têm
a dimensão de si, do ambiente onde estão, têm interesses, quer dizer, não querem passar frio, não querem passar fome, querem se abrigar, querem companhia, têm memória, né? Tem, portanto, recordação de fatos que aconteceram com ele. E isto tudo significa uma consciência. E esta declaração que aconteceu em Cambridge é importante porque os cientistas disseram, bom, vê, não são coisas, são seres conscientes. E até um dos cientistas brincou ao final, depois desta declaração, desta afirmação, desta constatação, eu vou virar vegetariano. Né? Ele brincou. E o que eu particularmente acho que é uma boa medida. Subsecretário, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor sobre isso também, em relação a Aqui no Rio, eu concordo plenamente com o que o Fábio falou. Assim, no Rio, a gente já tem até aqui no Rio é proibido a vivissecção por lei, entendeu? Os órgãos públicos não podem fazer pesquisa com animais aqui no Rio de Janeiro. Só os órgãos públicos. A legislação, na verdade, foi para poder proibir todos os órgãos de fazerem pesquisa, mas aí teve uma ação promovida pela Fiocruz que conseguiu derrubar a parte privada. Então, mas na parte pública é proibido. A gente também está alinhado com a proteção animal, está alinhado com essa tendência. Assim, a gente também é favorável à não pesquisa de animais e é favorável que os animais sejam tratados como sujeitos de direitos. A Secretaria e o Rio de Janeiro, como eu falei, a gente está aqui na vanguarda tentando puxar isso para o poder público de uma maneira geral. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim. Eu gostaria que os senhores fizessem as considerações finais. Professor Fábio. Francis, as minhas considerações, como a gente conversou um pouco ao longo do debate, é para que, na esperança de que num tempo que não demore muito, os animais efetivamente sejam considerados como sujeitos de direito. Só gostaria de ressaltar que isto tem uma série de consequências e muitas pessoas que dizem que são favoráveis aos direitos dos animais talvez não estejam percebendo isto, porque nós vamos ter que discutir experimentação com animais, nós vamos ter que discutir mudança de hábitos, por exemplo, de vestuário, utilização de pele, utilização de couro, hábitos alimentares, quer dizer, tem uma série de consequências. O direito dos animais é uma filosofia que já conta décadas, sofisticada, e tem uma literatura sendo produzida de maneira que é importante conhecer o que significa o direito dos animais. Eu gostaria de sugerir rapidamente o site. Nós temos um centro chamado Centro de Direito dos Animais e Ecologia Profunda, que é um centro que funciona na UFRJ com apoio, com a participação da UF e da Federal Rural do Rio de Janeiro. E tem um site chamado www.animaisecologia.com.br. Lá tem algumas informações sobre isto e tem um canal de comunicação também. Subsecretária, por favor. A gente quer falar com o espectador que a gente existe a Secretaria no Rio de Janeiro, voltada para os animais. A gente está trabalhando arduamente para essa matéria. A Secretaria não é muito jovem ainda, tem 12 anos só de existência. A gente está trabalhando para ano a ano poder crescer um pouco mais, como essa matéria é uma matéria da população cada vez exigindo mais do poder público. Nós estamos indo tentando atender essa demanda de uma maneira mais séria possível. Então, a gente está sendo estruturado assim, o prefeito dá todo o suporte para a gente estar crescendo. A população pode confiar, apesar de ainda ser pequena, a gente não ter aquela velocidade toda, aquele tamanho todo, mas a gente está buscando uma estrutura organizacional, fazendo uma política de Estado, não de governo, tá? Porque o que a gente for fazer para perdurar, independente de quem estiver no poder, quero deixar esse recado bem claro, assim, que a Secretaria vai continuar, que sempre tem essa dúvida se vai continuar ou não, a Secretaria vai continuar, tem todo um amparo político do prefeito Eduardo Paz, e a gente está lutando aí arduamente para preservar os direitos dos animais. Muito obrigado, subsecretário Leonardo, muito obrigado, professor Fábio. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site na internet. O endereço é www.câmara.rj.gov.br. Até a próxima.